resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Estamos no livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Estamos estudando a segunda lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Atraente. E estamos no capítulo 9, o papel da família e dos amigos em moldar os seus hábitos. Hoje a gente encerra o capítulo 9, dividimos ele em 3 partes e hoje nós vamos estudar a última parte, ok? Na última parte, o James Clear vai mostrar uma verdade que pode incomodar a muitos, mas que também pode te libertar. Ele mostra que grande parte do que você chama de uma escolha pessoal é, na verdade, pura influência social. Então, você acha que decidiu sozinha, mas muitas vezes você está apenas repetindo o padrão do grupo ao qual você pertence, ok? Então, ele vai trazer alguns experimentos nessa parte do capítulo. Vamos para a leitura do livro. Depois eu vou fazer um compilado da parte mais importante, o miolinho com a mensagem realmente que essa parte do livro quer passar para a gente e gera uma ferramenta de transformação para você conseguir aplicar na sua vida assim que terminar de assistir essa aula. Então vamos para a leitura. Ash executou esse experimento muitas vezes, de muitas maneiras diferentes. O que descobriu foi que à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e um ator, não havia efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiam que a outra pessoa era idiota. Quando 2 atores estavam na sala, ainda havia pouco impacto. Mas conforme o número de pessoas aumentava para 3 atores ou 4, até chegar a 8, os sujeitos ficavam cada vez mais propensos a duvidar de si mesmos. No final do experimento, quase 75% dos participantes concordaram com a resposta do grupo, embora fosse obviamente incorreta. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar o nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos o que todo mundo faz. Verificamos resenhas na Amazon, no Yelp ou no TripAdvisor para imitar os melhores hábitos de compra, alimentação e viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente, os números oferecem evidências. Mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, um estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evitará usar um método superior para se misturar, se encaixar. Os humanos são parecidos. Há uma tremenda pressão interna para seguir as normas do grupo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão, parecer inteligente ou descobrir a verdade. Na maior parte das vezes, preferimos errar com a multidão do que estar certos sozinhos. A mente humana sabe como se dar bem com os outros. Ela quer se dar bem com os outros. Esse é o nosso modo natural. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam, mas isso requer trabalho. Nadar contra a corrente da sua cultura requer um esforço extra. Quando mudar os seus hábitos significa desafiar a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar na tribo, é muito mais atraente. E agora a gente vai para o item número 3, que é imitando os poderosos. Humanos de todos os lugares buscam poder, prestígio e status.
Queremos distintivos e medalhas em nossos casacos. Queremos ser presidente ou sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos e elogiados. Essa tendência parece fútil, mas no geral é uma jogada inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a mais recursos, preocupa-se menos com a sobrevivência e demonstra ser um parceiro mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único na academia a fazer barras, o músico que consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis, ou o pai com os filhos mais talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de nos destacar. Essa é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos das pessoas altamente eficazes. Tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas, porque desejamos o sucesso por nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de pessoas que admiramos. Você reproduz as estratégias de marketing das empresas mais bem-sucedidas em seu setor. Copia a receita de seu padeiro favorito. Pega emprestado as estratégias de contar histórias de seu escritor favorito. Imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos as pessoas que invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento por parte de outras. E isso significa que se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, achamos isso atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuam nosso status. Aparamos nossas cercas vivas e cortamos nossa grama porque não queremos ser os desleixados do bairro. Quando nossa mãe vem nos visitar, limpamos a casa porque não queremos ser julgados. Estamos sempre nos perguntando o que os outros pensarão de mim e adaptando o nosso comportamento com base na resposta. As irmãs Polgar, os prodígios do xadrez, mencionados no início deste capítulo, são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre o comportamento. Elas praticavam xadrez por muitas horas todos os dias e continuaram esse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram a sua atratividade, em parte porque eram valorizados por sua cultura. Do elogio de seus pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando seus esforços. Agora vem o resumo do capítulo, com 6 itens. Então vamos lá. Número 1, a cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós. 2, nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um forte desejo de pertencer a uma tribo. 3, tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais: os próximos, família e amigos, a maioria, a tribo, e os poderosos, aqueles com status e prestígio. 4, a coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura em que, primeiro, seu comportamento desejado é o padrão e, segundo, você já tem algo em comum com o grupo. 5, o comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão do que corretos sozinhos. E por último, se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. Ok? O capítulo 9 termina assim.
Na próxima aula a gente vai começar o capítulo 10, ainda dentro do estudo da segunda lei. O capítulo 10 se chama Como Descobrir e Corrigir as Causas dos Seus Maus Hábitos. Olha que legal. Então vamos lá, vamos conversar sobre o finalzinho do capítulo 9, tá? Bom, esses experimentos que foram citados no final do capítulo 9 são do Solomon Asch, um psicólogo que mostrou uma coisa impressionante através da sua pesquisa, que quando um grupo inteiro escolhia uma resposta claramente errada, a maioria das pessoas que tinham respondido correto começava a duvidar da própria percepção. Efeito manada, alguém conhece, né? Existe. Então, mesmo vendo a verdade diante dos próprios olhos, eles preferiam concordar com a multidão. Na maioria das vezes, a gente prefere estar errado junto com a multidão do que corretos sozinhos, né? O livro traz essa frase marcante. E isso, na verdade, explica muita coisa sobre a vida real. Ele não estava falando sobre o experimento, ele está falando sobre vida real. Né? Quantas pessoas não permanecem em relacionamentos ruins porque todo mundo ao redor normaliza receber migalhas emocionais? Quantas pessoas continuam pobres porque cresceram ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar? Quantas pessoas enterram os seus sonhos porque a cultura ao redor chama a ambição de arrogância? Não é? O problema é que a mente humana ela foi programada para quê? Para pertencer. O livro também nos ensina essa informação, né? A mente humana foi programada para ser aceita, para não ser excluída. Porque durante milhares de anos, ficar fora da tribo significava que a sua sobrevivência estava em risco. Então, o seu cérebro aprendeu uma coisa que é perigosa. É melhor eu me encaixar na maioria, na tribo, no grupo, do que eu me destacar, né? Ficar longe deles. E é exatamente aí que muitas pessoas sabotam a própria evolução para pertencer, né, a uma tribo. Porque crescer exige suportar momentos em que você vai pensar diferente da tribo, em que você vai agir diferente, em que você vai escolher diferente. E muitas vezes você vai ficar sozinha antes de encontrar uma nova tribo. Agora pensa comigo, em quais áreas da sua vida que você está apenas repetindo o comportamento da maioria? Onde que você está diminuindo o seu potencial para não incomodar os outros? Onde você está escolhendo não brilhar, né? Para não ser visto? Qual padrão da sua tribo você já percebeu que está te afastando da vida que você tanto deseja construir? Porque tem gente que está na tribo que nem quer estar, mas antes numa tribo que não quer do que sozinha sem tribo nenhuma. É assim que as pessoas pensam, né? O autor, o James Clear, ele também mostra que a gente imita pessoas que têm status, poder e reconhecimento. Ou seja, a gente copia quem a gente admira. O que a gente copia? O jeito de falar, o jeito de viver, o jeito de pensar, os hábitos, as prioridades. Porque inconscientemente, e é inconscientemente mesmo, tá? A gente acredita que se eu agir como aquela pessoa, talvez eu alcance o que aquela pessoa alcançou. É meio óbvio, né? Realmente, de pensar, né? Só que isso pode destruir sua vida ou transformar a sua vida. Tem os dois caminhos. Então, se você admira pessoas disciplinadas, a disciplina se torna uma coisa atraente para você. Se você admira pessoas emocionalmente equilibradas, o autocontrole se torna atraente para você. Mas, se você idolatra pessoas vazias, imediatistas, superficiais, né?
Alguém se identifica? Redes sociais, né? Instagram, né? Não vou falar nomes. Mas se você idolatra pessoas assim, os seus hábitos, eles também caminham nessa direção, né? De ser vazia, imediatista e superficial. Então, você se torna parecida com aquilo que você respeita. Olha que bingo. Essa talvez seja uma das frases mais importantes, tá? Do capítulo 9. Por quê? Porque o ambiente, ele não influencia apenas o seu comportamento. Ele influencia o que você passa a considerar desejável, né? As pessoas estão no ambiente. E aí vem uma pergunta que eu acho que ainda é mais importante. Quem você está observando todo santo dia? É essa pessoa que você quer imitar, né? Porque a sua mente, ela está sendo treinada constantemente. Como? Por quem? Pelas conversas que você escuta, né? Nas rodas que você anda, pelos conteúdos que você consome. Hoje em dia, todo mundo só consome conteúdo na internet, verdade seja dita, né? Pelas pessoas que você segue nas redes sociais, pelos ambientes que você frequenta, ambientes digitais e físicos, tá? Então, no fim das contas, você constrói hábitos para quê? Para se tornar compatível com a identidade de quem você mais admira. Você quer ser parecido. E talvez seja por isso que a sua transformação te exige mais do que simplesmente estar motivada. Ela exige seleção. Olha que legal. Selecionar o quê? Tudo. Selecionar os ambientes, selecionar as amizades, selecionar as referências, selecionar os conteúdos, selecionar as conversas, selecionar as influências. Quem te influencia, né? Na minha cartilha Mente de Ouro, eu ensino exatamente isso. Como que você reconstrói a sua identidade, tanto emocional quanto mental, para você parar de repetir padrões automáticos. Porque esses padrões automáticos, muitas das vezes, eles são de escassez, de medo e de autossabotagem. Porque a prosperidade, ela não nasce apenas de ter força de vontade. Eu repito muito isso aqui, né? A prosperidade nasce do seu ambiente interno e do seu ambiente externo, que você alimenta diariamente, com seus atos. A cartilha Mente de Ouro, ela também traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, onde eu te guio com exercícios curtinhos, práticos, para você conseguir identificar as influências que são invisíveis e estão em você, para você conseguir romper padrões emocionais que te limitam, para você conseguir fortalecer a sua autoestima, a sua identidade, para você conseguir construir hábitos que estejam alinhados com a abundância, com a clareza, com o crescimento. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? E ficarei muito lisonjeada se vocês acessarem. Agora, para terminar, escreve nos comentários para mim. Qual influência social você percebe hoje que mais moldou os seus hábitos? Pode ser para o bem, tanto para o mal. Qual influência social? Qualquer influência física, digital, qualquer uma. Ok? Bom, você já sabe, aqui no Clube da Mente de Ouro você não aprende só conceitos. Aqui você aprende a proteger sua mente das influências erradas e aprende a criar uma identidade forte o suficiente para você conseguir construir uma vida diferente da que você tem hoje. Então, eu quero que você se lembre sempre de que o ambiente sempre molda o comportamento. Mas você pode escolher qual ambiente que vai ter acesso à sua mente e moldar o seu comportamento. Olha que bingo de milhões, né? Porque essa escolha, ela muda tudo, ok?
O James Clear, ele nos lembra durante todo o livro que hábitos não surgem no vazio. Eles são moldados pela cultura, eles são moldados pelas pessoas e eles são moldados pelos ambientes que a gente aceita como normais, que a gente normaliza. Então, a gente imita quem está próximo da gente, a gente segue a maioria, né? A tribo, e a gente copia os poderosos. E aí, sem perceber, a gente vai se tornando muito parecido com aquilo que a gente admira e com aquilo que a gente convive diariamente, ok? Eu entendo que a qualidade da sua vida futura talvez dependa diretamente da tribo que você vai escolher seguir hoje. É ou não é? Ok? Então, como sempre, eu termino a aula da mesma forma, te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu, e para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo capítulo, né, como eu já mencionei, ele pode ser o começo da identidade que você realmente nasceu para construir, só não conseguiu construir ainda, ok? Um beijo grande no coração de vocês.